Ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas me perguntando, pastora, eu já fiz várias quebras de maldição, já fiz várias renúncias, quebro, mas eu continuo sendo quebrado, as coisas não têm mudado. O que fazer em relação a isso para que eu possa realmente romper com as maldições, romper com os ciclos repetitivos de padrões de destruição dos meus antepassados? O que eu posso fazer agora para poder realmente vivenciar um nível de rompimento, de restauração? Eu não sei mais o que fazer. Então esse é o que eu mais tenho ouvido nesse último tempo, e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui nessa tarde. Então seja mais do que bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. A minha missão é ajudar o corpo, a noiva do Cordeiro, a ser restaurada, a viver um caminho, uma rota de restauração espiritual, para que possa caminhar em vitória, alcançar a vida plena prometida por Jesus Cristo, levantar guerreiros valentes e espirituais, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouco e trazer luz, né, sobre esse assunto de maldição, quebra de maldição, renúncias, renegações, né? O porquê que para alguns se tornam tão eficazes e para outros têm passado por processos de libertação, têm feito renúncias, renegações, mas de fato na sua vida não tem vivido aí um rompimento e uma libertação espiritual. Então vamos lá, preste muita atenção, porque aquilo que eu vou estar passando hoje para você, essas chaves pode ser o seu norte, aquilo que vai mudar e aquilo que vai trazer aí uma guinada, que vai trazer uma ruptura espiritual para a sua vida, tá bom? Então, a gente precisa entender alguns princípios importantes da teologia da libertação espiritual. Se a gente não entender esses princípios, a gente vai ficar preso em métodos. E quando a gente está preso em métodos, esse já é o primeiro problema. A gente acaba se tornando muito místico, né? E a gente acha que são métodos, coisas, a gente fica ritualístico. Aí eu vou fazer aqui, eu vou pegar uma pauta de renúncia, pastora, me dá aí todas as pautas de renúncia e eu vou renegar tudo. E eu acho que aquilo vai resolver, né? Eu faço rezas e não é isso que resolve. Precisa existir um desligamento no mundo espiritual. Então a renúncia é um processo para que te ajude a ter esse nível de desligamento. Mas a gente precisa entender que tudo que nós vamos fazer não pode ser no mecânico, não pode ser na esfera natural, precisa ser no âmbito espiritual. A gente precisa entender que o reino de Deus, ele é real e ele precisa ser ganho à força, espiritualmente falando, tá bom? Então por que não tem resultado? Porque talvez um dos motivos seja porque você está usando métodos humanos, você está querendo aplicar técnicas, métodos, mas de fato você não tem caminhado em espírito, né? Porque a renegação ela vai ser eficaz quando existe uma construção daquilo dentro do nosso interior, quando aquilo que eu estou declarando, eu passei por um processo onde o Espírito Santo de Deus me convenceu do pecado, do juízo, da justiça. Eu de fato me arrependi, eu de fato vivi essa transformação dentro do meu interior. Então eu declaro aquilo que está dentro do meu interior, porque senão vão ser somente palavras, serão ecos na esfera natural, e a gente precisa que esses ecos eles estejam na esfera espiritual. Então não existe, gente, quando a gente fala de libertação, a libertação ela é processual. Não existe uma varinha de condom, onde, pum, eu venho aqui, pronto, acabou. Uma palavra mágica, não é um mantra. Nós não somos místicos, nós não somos satanistas, nós não somos ocultistas, onde a gente vai se apropriar de mantras, né, de palavras, e declarar e pronto, é isso que tudo se fez. Não, não é assim. Ela é processual. Quando o meu povo se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Primeiro nós temos que chamar a atenção de Deus. Deus tem que ouvir, tem que ter uma conexão espiritual. Nós precisamos buscar a Deus
e nós só vamos conseguir acessar ao Senhor quando nós o buscamos em espírito e em verdade. Então muitas pessoas que me procuram no direct, né, que estão sempre pedindo ajuda, né? Às vezes eles falam: pastora, me ajuda, ora por mim. Aí eu falo pra eles: olha, eu vou ter um treinamento agora, esse final de semana, e muitas vezes o treinamento é gratuito, eu tô dando pra abençoar a pessoa, e eu falo: vai lá, entra lá. Gente, a pessoa não entra, não busca o conhecimento, e aí na outra semana ele tá de novo lá no meu direct: ora por mim, me ajuda, ora por mim, me ajuda, ora por mim, porque eles têm essa cultura, né, que vem realmente da feitiçaria, que eles estão procurando lá a mãe de santo, e a mãe de santo vai: me dá o dinheiro aqui, que eu vou fazer uma mandinga e tudo vai acontecer. O processo de libertação espiritual não é assim. Quem nos liberta é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do poder, amém? A minha libertação está em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso entender, fazer isso que você está fazendo, amém? Você entender. Como que eu vou falar, por exemplo, ainda há pouco eu respondi uma pessoa no direct que falou assim: pastora, me ensina como fazer quebra de maldição. Eu falei: poxa, então eu tenho que te explicar aqui no direct 2 horas de aula, porque eu não ensino. Quando eu vou dar um treinamento, por exemplo, sobre maldições hereditárias, uma aula minha de maldições hereditárias, eu não explico sobre maldições hereditárias menos de 2 horas de aula. E detalhes, só para falar de maldições hereditárias. Porque maldição, eu posso estar falando de maldições hereditárias, eu posso estar falando de maldições autoimpostas, eu posso estar falando sobre pactos e alianças, né, que são estabelecidos, e muitas das vezes também tem essa permuta de ser genética. Então, enfim, sobre cada aspecto desse eu posso mergulhar no conhecimento junto com você. Então é através desse conhecimento que você vai sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus e você vai sendo liberto. Aí o problema é que a gente quer o quê? Um evangelho fast food. A gente quer o quê? A coisa pro ontem, né? A gente não quer um convencimento do Espírito. De fato, nós não queremos a cura. Nós não queremos passar e caminhar na rota da cura. A gente quer, sabe, um trampolim pra gente poder chegar do outro lado e pum! A gente viveu 10, 20, 30 anos, 50 anos, gente, debaixo do pecado, da iniquidade, da transgressão. E a gente quer que, pastora, ora por mim, tudo vai mudar. Me dá uma pauta de oração, aí eu vou fazer uma renegação e tudo vai mudar. E não é assim. Não são com métodos, mas sim com princípios, fundamentos da palavra de Deus. E para que você possa estar fundamentado, quem tem que estar fundamentado é o quê? O teu coração, é a tua mente. Isso precisa ser construído. Isso precisa ser aceito. E você precisa o quê? Do Espírito Santo, ser convencido por ele, através da palavra de Deus. Então não existe libertação espiritual fora da palavra. Se você renega a palavra, se você não quer investir tempo para você ouvir a palavra de Deus, ou estudar, vai lá pra Bíblia. Esses dias alguém viu lá o meu post lá, divulgando o treinamento que eu vou fazer segunda-feira, e falou assim: gente, vai na Bíblia, povo, reclamando, né? Vai na Bíblia, vai estudar, porque o que ela vai ensinar, vai estudar. Sim, é verdade. Você pode, amém, dedicar tempo de estudo na palavra de Deus, porque o que você precisa é de conhecer a palavra. Mas você também pode, e é lícito, não tem problema nenhum. Jesus fez isso com os discípulos dele, amém? Ele ensinou os discípulos, e aí depois os discípulos fez mais discípulos. Então não existe problema nenhum em você estar buscando o conhecimento de pessoas que conhecem um pouco mais que você, que já estudaram, se propuseram a estudar. Eu estou no Ministério de Libertação, sou vocacionada ao Ministério Pastoral já há 18 anos, e só no Ministério de Libertação já está liberando aos 14 anos. Então, eu tenho uma bagagem, né, um conhecimento adquirido de anos trabalhando nessa área de libertação espiritual, que pode acelerar, o meu conhecimento pode acelerar o teu processo de libertação espiritual. Então não tem nada de errado nisso. Agora, errado está em a gente ficar colocando a nossa fé em pessoas, em métodos, e não na palavra de Deus. Então eu quero ser uma ferramenta, eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida, para poder te fundamentar naquilo que realmente vai te trazer libertação e naquilo que realmente
realmente vai te trazer restauração. Amém? Então, a gente precisa identificar. Vamos lá, você que está chegando aqui agora, e talvez você nunca aprendeu sobre esse assunto de quebra de maldição. A minha intenção aqui não é falar propriamente dito sobre as maldições, e sim está falando sobre esse aspecto, né? O porquê que as pessoas fazem quebra de maldição. Eu quebro e continuo sendo quebrado. Então eu quero dar ênfase a isso, mostrando para você que por que você não está tendo êxito? Porque não está fazendo da maneira correta. Não está caminhando numa rota fundamentada nos princípios da palavra de Deus. E sim em métodos humanos. E sim através de um sincretismo, através de um mecanismo, né, que oriundo ao misticismo, vamos dizer assim, tá bom? Muitas vezes por causa dessa bagagem que nós carregamos, né, dos nossos antepassados, da feitiçaria, do ocultismo, da idolatria, e a gente fica achando que isso vai acontecer dessa forma com a nossa vida, tá bom? Então vamos lá, eu preciso identificar se realmente a minha vida está debaixo de padrões de maldição. De repente o meu problema é outro, tá bom? Eu posso estar sofrendo perseguições espirituais por causa das minhas próprias iniquidades, por causa das bases legais que eu dei para o inimigo. Então eu preciso identificar o que está acontecendo. De repente o meu problema, ele a raiz dele é emocional. Eu tenho feridas emocionais. E as feridas emocionais, gente, é uma porta de entrada para demônios também, tá bom? Então às vezes os demônios estão ali, e essa perseguição espiritual é oriunda que há uma raiz de iniquidade. Então, são muitos aspectos que nós precisamos observar e ver dentro dessa esfera do campo da libertação espiritual. Então, o sintoma, ele é aquilo que vai dizer, né, e vai qualificar se realmente eu estou dentro de um quadro de maldição hereditária ou não, tá bom? Então, a gente sempre tem que olhar e conhecer os sintomas. Quando você, por exemplo, tem uma febre, você automaticamente, você não precisa ir no médico, você já sabe que você tem uma infecção. Então você vai fazer alguns exames mais apurados para saber que tipo de infecção você está. Qual é o órgão que está infeccionando? É o pulmão? É o quê? O intestino? É a bexiga? Né? Qual é o tipo de infecção? Para que você possa tomar o medicamento correto, para que você possa ser curado. Se você não tem, por exemplo, um sintoma, se você não identifica o sintoma, você não consegue diagnosticar que você tem um problema e automaticamente você não vai tomar o remédio para se curar desse problema. Então, o sintoma, identificar o sintoma não é ruim. O ruim é quando a gente está no campo da cegueira, porque um abismo chama um outro abismo. Então, quando você não trata de um problema, automaticamente aquele problema vai te conduzir a outro. E aí, na maioria das vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa começou com um quadro de opressão maligna, né? Eu não vou ensinar agora aqui o que é uma opressão, porque não dá tempo, mas é uma força externa, né? O que sufoca, que angustia. A pessoa começou com uma opressão, não tratou, pronto, veio para o nível de possessão, né? Então, assim, sempre um abismo vai chamar outro abismo, tá bom? Então, é isso que acontece dentro da esfera da libertação espiritual. Então, vamos lá para alguns sintomas de maldição. Legado familiar de feitiçaria, de ocultismo, né? Se na sua linhagem geracional, né, as pessoas se envolveram ali com a macumbaria, com a mesa branca, com a feitiçaria, com a quimbanda, com a umbanda, com o candomblé, né? Até mesmo com a nova era, no esoterismo, né? Então tudo isso traz um legado de maldições, e toda maldição ela é visitada de pais para filhos até a terceira e a quarta geração, tá bom? Então, o que acontece? Quando um dos meus antepassados, eles fizeram alianças com Satanás, foram pai de santo, mãe de santo, cambono, rasparam cabeça, filho de santo, né? Tiveram alguidares, levantaram altares para os demônios, assentamentos, deram oferendas. Então um cajado da feitiçaria foi passado para outra geração, né? E esse cajado tem que ser quebrado, tem que ser tirado, tá bom? Então, o que acontece? Outro sinal: enfermidades constantes,
sem um diagnóstico de um médico, claro, né? A pessoa tá lá sempre doente, e é um sinal, um padrão geracional da família. Muitas pessoas da família têm também aquele mesmo padrão de enfermidades, né? Então essas enfermidades, a origem dela, a raiz dela é hereditária, tá bom? Outro sinal é esterilidade. A mulher, por exemplo, ela quer gerar, ela quer ter filhos, mas ela não consegue engravidar, né? Ou então tem uma tendência a aborto, né? Toda vez que engravida, ela tem abortos espontâneos. Ou então problemas crônicos, né? No útero, problemas menstruais. Isso também é um padrão, um sinal de maldições. Desintegração familiar é outro padrão, outro sinal de maldição. Uma família, né, que está desintegrada, né? Um lar disfuncional, são cadeias que estão ali prendendo espíritos familiares, que estão aprisionando aquela linhagem dentro daquele problema, né? Cadeias de adultério, separação conjugal. Meu pai se separou, eu também me separei, e agora os meus filhos também estão separados. Na minha família ninguém é feliz, os casamentos são casamentos de fachadas, né? Divórcio, ódio, inimizade na família, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pai, ninguém se dá com ninguém, é uma confusão, uma brigalhada. Todo mundo, quando se reúne, tem briga, tem facada, tem tudo nessa linhagem, né? Então isso é um padrão, gente. Inversões de papéis entre cônjuges, né? Uma regência ali jezabélica. O homem, ele não decide nada, ele não assume sacerdócio. A mulher é que comanda tudo, que manda tudo. É uma inversão de papel, né? Ou então um filho que chega ali e manda e desmanda, e os pais não fazem nada. Ou seja, essa desintegração familiar é outro padrão e sinal de que existe uma maldição familiar, tá bom? Uma insuficiência econômica contínua. Todos da linhagem geracional, todos da família, pai, mãe, filhos, netos agora, tios, sobrinhos. Você vê que é difícil alguém prosperar, todo mundo tem perdas, passa por roubos, né? Estão endividados, constantemente embaraçados na sua vida financeira, né? Avareza, bancarrota, falência, né? E principalmente quando as entradas, né, aquilo que chega, sempre parece ser insuficiente. A pessoa nunca tem o suficiente, né? Está sempre faltando e nunca tem para dar, nunca tem para ajudar, tá bom? Situações crônicas de perdas repetitivas e acidentes, né? Mortes estranhas na família, né? As pessoas, todo mundo morre afogado, ou de tiro, ou de acidente, de desastres, né? Cirurgias frequentes, mortes prematuras na família, viuvez, né? Perdas prematuras de filhos. Tudo isso também é sinal de que existe ali uma maldição hereditária, tá bom? Suicídios na família, né? E quando não tem um suicídio, também tem quadro depressivo, né? Que também é o mesmo espírito que está regendo ali, né? Porque o suicídio é o primeiro quadro, porque na verdade aquele espírito quer levar a pessoa, a depressão, primeiro quadro, porque a depressão quer levar a pessoa o quê? A morte, a desistir da vida, né? Apatia crônica, medo, né? A pessoa insegura, medo, síndrome do pânico, né? Esses casos recorrentes, pastor, na minha linhagem todo mundo tem problemas depressivos, problemas emocionais. Então isso é de uma raiz geracional, de uma perseguição, de um espírito familiar. Casos de homicídios, de crimes na família, né? Ódio descontrolado, a ponto de desejar mal a pessoa, tendência ao crime, à criminalidade, né? Com derramamentos de sangue, com violências. Isso também é um sinal de uma maldição, tá bom? Insanidade, né? Pessoas que têm realmente problemas mentais, colapsos mentais crônicos, né? Múltiplas personalidades, bipolaridade, tá bom? Solidão, neurose, fobia, pânico e colapso nervoso. Essas disfunções, elas são muitas das vezes raízes, né? Do ocultismo, da feitiçaria, que vai estar trazendo aí uma perseguição espiritual para as futuras gerações, tá bom? Então é uma maldição, tá bom? Problemas
hormonais e problemas de desvios sexuais, né? Quando você vê na sua linhagem, né? Todos da minha linhagem, ou a grande maioria, a gente olha para nossa árvore genealógica e quais são os frutos que estão dando nessa árvore. A gente olha para ela e a gente vê uma grande quantidade de imoralidade sexual. Opa, então isso não é normal, gente, isso não é comum. E o que está acontecendo nessa linhagem? O que está acontecendo é uma perseguição espiritual, porque existe ali uma maldição hereditária. Então as pessoas estão ligadas a essas raízes, a esse tronco, e aí elas acabam repetindo, ficando presas nos mesmos padrões, tá bom? De desvios sexuais. O que é um desvio sexual, gente? É aquilo que está fora do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Homossexualismo, né? O desejo sexual desordenado, o vício, né, sexual, tá bom? Neurose sexual, impotência sexual, sem um diagnóstico médico, tá bom? Frigidez, tudo isso pode ser uma perseguição oriunda a maldição hereditária, tá bom? Feitiçaria sexual, capacidade sobrenatural de sedução, né? Tem pessoas que têm essa capacidade, isso é oriunda de demônios, e muitas vezes o pai tinha esse espírito de sedução, a mãe tinha esse espírito de sedução, e a pessoa também vai desenvolver isso, né? Uma manipulação espiritual que vai passando esse espírito de pai para filho, tá bom? Pornografia, masturbação, vícios na área sexual, fantasias sexuais, visitações de sonhos eróticos constantes, né? Relação sexual com espíritos demoníacos, né? Então, muitas vezes isso acontece numa linhagem inteira geracional, gente. Esses desvios sexuais, masoquismo, sadomasoquismo, né? Que é o prazer de de fazer alguém se submeter ou sentir dor através da relação sexual, pedofilia, né? Transexualismo, onde a pessoa não aceita o seu próprio sexo. A raiz disso é a rebelião, né, contra o próprio Deus, a rebelião contra a sua identidade. O travestismo, onde a pessoa tem mesmo a necessidade de se vestir com o sexo oposto, e por aí vai. Então, isso são transferências, tá bom? Porque esse mesmo demônio, né, esse espírito familiar, ele está agindo nessa linhagem. Porque o espírito familiar, quando a gente fala desses espíritos que estão agindo nessa família, nós chamamos esses espíritos de espíritos familiares. Eles, na verdade, estão incumbidos de aprisionar toda uma linhagem geracional, tá bom? Então, as pessoas vão estar presas ali no mesmo padrão, tá bom? Transferência familiar de comportamento de vício, né? O pai era do tráfico, agora o filho também tá no tráfico, na jogatina, e por aí vai, gente. Mortes estranhas de caráter repetitivo, tá bom? Cadeias pecaminosas, tá bom? Prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos, drogadição, e por aí vai. Então nós precisamos identificar esses padrões, esses sinais, porque esses sinais, eles vão estar o quê? Falando sobre realmente aquilo que está acontecendo, tá bom? Então, uma vez que a gente identifica esses sinais, nós precisamos o quê? Não ter a pressa, né? Para que a gente... Não, pastora, me dá aí uma renúncia, porque eu vou ficar 3 horas aqui renunciando e tudo vai mudar. Não, gente, aí eu repito, não é assim. Por que eu falei dos sinais? Porque uma vez que você identificou os sinais, para cada sinal desse que você identificou, você tem que buscar em Deus um nível de arrependimento. Você precisa ir na raiz e no cerne do problema. E quem nos convence isso é o Espírito Santo de Deus. Precisa alguém se colocar na brecha. Alguém precisa remir esse histórico. Alguém precisa se arrepender em relação a isso. Então, por exemplo, existem coisas que eu posso não ter falado, mas que aconteceu na sua linhagem geracional. Existem coisas que estão escondidas a 7 chaves e que você não sabe, né? Você não tem conhecimento, mas talvez seja isso que
esteja prendendo a sua vida. E como que você vai ter ciência disso? Através do Espírito Santo de Deus. Então, existem dois aspectos muito importantes dentro desse processo de libertação espiritual. O primeiro é a investigação espiritual, é o mapeamento espiritual, é o check-up espiritual. São os dois aspectos mais importantes. Se a gente falha nesse processo, nós estamos falhando em todo o processo de libertação espiritual. Então, uma investigação minuciosa. Agora, por exemplo, eu preciso fazer uma investigação. Quando você vai no médico, aí vamos lá, vamos voltar lá de novo para a febre. Você estava com febre. Aí o médico vai ter que descobrir, pronto, já descobriu um sinal. Já sabe que você está com uma infecção. Ok, pelo sinal. Mas aí, aonde é que está essa infecção? Você descobre assim, de qualquer maneira? Não. Você vai ter que fazer um exame de sangue. Você vai ter que fazer um exame de urina. E aí você vai ter que colher a sua urina. Você vai ter que remover o sangue do teu braço. Você vai ter que levar isso para um laboratório. E você vai ter que esperar aquela pessoa que é especialista a fazer ali um estudo de como que tá as suas plaquetas, como que tá ali a sua urina, para que ele possa trazer um diagnóstico. E em cima desse diagnóstico que vai vir um tratamento, um remédio eficaz, porque o antibiótico tem que ser um que seja eficaz para o tipo de bactéria que você está. E assim também é no processo de libertação espiritual. Então talvez você só se centralizou no método, na renúncia, mas você não fez uma investigação minuciosa, tá bom? Para que você pudesse, através do Espírito Santo de Deus, ou através mesmo daquilo que o estudo estava te mostrando, você pudesse identificar qual realmente era a bactéria. Por quê? Porque como é que você vai se arrepender de uma coisa que você não conhece? Como que o Espírito Santo de Deus vai gerar em você um arrependimento de uma coisa que você desconhece, gente? Então, primeiro nós temos que conhecer, e conhecer como? É nesses momentos assim, aonde você vai ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus vai te convencendo acerca daquilo que está sendo falado. E o mais poderoso quando você está num momento como esse, que é o segundo aspecto, porque um é a investigação e o outro a revelação. Oh, narabacai, ou enalabachou, enarai. Nós temos o Espírito Santo que nos revela e nos ensina. Gente, se tem alguém que quer ver a sua libertação espiritual, essa pessoa é Deus, é Jesus Cristo. Foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir, aniquilar as obras de Satanás. Se tem alguém que quer ver você restaurado, é o Espírito Santo de Deus, e ele nos ajuda no processo. Quem é que está me usando aqui agora? É o Espírito Santo. Quem é que te trouxe até aqui? O Espírito Santo. Quem é que está pegando na sua mão, te ajudando, te conduzindo nesse processo? O Espírito Santo. Então ele te ajuda no processo e ele traz a revelação daquilo que você precisa conhecer. Amém? Então a gente vai ter que estudar sobre muitos aspectos. A gente vai ter que entrar no campo da herança, né, para entender qual é o histórico da sua concepção, da gestação, né, da sua infância, a situação familiar, as heranças espirituais, emocionais, comportamentais. Oh, meu Deus, a gente vai ter que entrar no campo da territorialidade para entender esse ambiente, né, que você viveu. Teve morte, assassinato, suicídio, aborto, adultério, assentamento de santo. O que houve ali no campo da territorialidade? Amém? Então a gente precisa identificar as causas, chegar na causa dessa maldição, porque a gente precisa arrancar o mal pela raiz. Porque quando você vem e você faz, claro que a renúncia, ela é muito eficaz e importante, mas você não pode renegar por renegar uma prática de uma religiosidade. Não, você precisa estar indo na raiz. Você precisa ser convencido. Essa transformação começa do lado de dentro. Então, a gente precisa ir na raiz, no cerne da raiz. Qual é o cerne da raiz dessa maldição? É a iniquidade dos meus pais? Foi uma herança? Foi uma quebra de aliança? Por exemplo, eu quebrei uma aliança com o Senhor e por causa disso eu estou sofrendo essa maldição, né? Uma quebra de aliança no casamento através do adultério, né? Uma quebra de aliança com Deus através da desobediência da palavra de Deus, foi através da idolatria, através da rebelião com os meus pais. Então eu preciso identificar, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem pecado encoberto na minha linhagem, na minha própria vida, falta de perdão,
perdão, julgo desigual, né? Envolvimento com ocultismo. O que está acontecendo, gente? Tudo isso acontece e a gente tem a consciência, o arrependimento necessário através da anamnese, através de uma pesquisa, através do estudo, através de você ouvir, porque a fé, o convencimento, ele vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Aí sim, nós vamos estar acertando o alvo, porque nós vamos estar crucificando tudo isso e transferindo tudo isso para Jesus na cruz do Calvário, tá bom? E aí sim, nós vamos ter o êxito que nós necessitamos. Por quê? Porque a gente vai estar caminhando, nós vamos estar levando tudo isso para a cruz. Como que eu levo isso para a cruz, gente? Não é um mecanismo natural, é um mecanismo espiritual, através de humilhação, através de confissão, através de arrependimento, através de conserto, através de renúncia e através de restituição. Então, eu preciso entender que a libertação é processual, através da reconciliação, através da identificação, da intercessão por identificação, onde eu me coloco no lugar dos meus antepassados para poder me humilhar e me arrepender, através de uma disciplina, um processo que eu construo dentro de mim, de me exercitar a minha fé e construir um caráter de obediência a Cristo Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, se você já passou por um processo de libertação espiritual, pastor, eu já fiz várias renúncias, eu participei de vários seminários e eu quebro e eu continuo sendo quebrado. É porque o processo não foi feito da maneira certa, porque você se apoiou em métodos, você quis ali um fast food, você quis ali resolver o seu problema de imediato, e não é assim. Amém? A cura começa dentro de nós, a restauração dentro de nós. Então as vendas dos nossos olhos precisam ser removidas, as fortalezas da nossa mente precisam ser quebradas, precisa existir um nível de arrependimento, preciso muitas das vezes levantar um altar remidor, eu preciso muitas das vezes de reconciliação, eu preciso muitas das vezes de conserto, e nós vamos aprender o quê? Dentro da palavra de Deus. A caminhar dentro dessas rotas e desses fundamentos. Então você está no caminho certo. Amém? O que você precisa fazer? Pastora, não deu certo. Você está no caminho certo. Não permita que o diabo venha setar o teu coração, lançando dúvida, incerteza, insegurança. Porque isso não está adiantando. Eu tenho visto nos últimos dias, infelizmente, dá vontade de chorar. Cristãos, irmãos, pessoas que outrora estavam cheios do Espírito Santo, hoje buscando uma feiticeira, indo para macumba, indo para o candomblé, negociando a sua fé. Por quê? Porque não tinha uma fé centralizada em Cristo Jesus. Na verdade, estava mercantilizando, porque estava ali, né, debaixo dessa cultura, né, desse legado ainda da feitiçaria, da pagelança. Não, eu quero métodos, eu quero que Jesus faça alguma coisa, e não por quem Jesus é. Nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Cristo. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus adentre no nosso coração. Amém? Então é esses fundamentos que eu tenho ensinado. Essa é a minha missão. Amém? Então você precisa entender isso dentro de você. Então não é, eu ouvi uma oração, tudo mudou. Não, tem que mudar aqui dentro. A oração do justo pode muito seus efeitos? Sim, mas tem que mudar dentro de você. Então, não permita que o inimigo venha setar o seu coração. Você está na rota certa. O Espírito Santo de Deus tem te mostrado que existe um caminho de restauração, para que você possa restaurar as antigas veredas. E você está trilhando sobre ele. Outro erro. Algumas pessoas dizem, pastora, mas eu já entendo eu já sei tudo de libertação. Eu já estudei, já fiz vários seminários. Eu estudei lá com a pastora Tânia Tereza. Eu estudei com a Neuza Etioca. Eu estudei com a apóstola Josélia. Eu conheço tudo, eu sei tudo, eu já sou ministro. Mas a gente não pode esquecer, querido, que nós temos um Deus
Oh, narabachou e naramanai. Ele é uma fonte contínua. Contínua. E ele conhece você e o seu interior. Então, isso, na verdade, é um orgulho espiritual, uma soberba espiritual. Faça todo o processo de novo, se for necessário. Se submeta de novo. Estude de novo. Aprenda a palavra de novo. Pode ter alguma coisa que ficou descontextualizada. Alguma coisa ficou para trás. Alguma coisa existia na época, uma fortaleza que foi impedimento para que você compreendesse as verdades que você precisava compreender. E aí, quanto mais você estuda, quanto mais... A gente vai meditar na palavra, correto? Você estuda sobre um texto hoje, um versículo hoje. O Espírito Santo de Deus fala com você. Amanhã, se você pegar o mesmo versículo e você meditar sobre ele, o Espírito Santo de Deus vai falar, vai entregar para você uma nova revelação. E se você ficar a vida toda nesse mesmo versículo, todos os dias, o Espírito Santo de Deus vai ter uma nova verdade para você acerca disso. Então, é assim no processo de libertação espiritual, tá bom? Então, se você continua sendo quebrado, vamos refazer o processo da maneira certa. Deus é contigo e Ele quer continuar te ajudando dentro desse processo de libertação espiritual. Para que você possa prosseguir, você tem que perseverar e continuar desejando ardentemente caminhar na rota da sua restauração. Não retroceda, prossiga. Amém? Prossiga em nome de Jesus. Por causa disso e para isso, segunda-feira agora eu estarei dando um treinamento, o destravar espiritual, onde eu vou estar ensinando você a remover essas travas espirituais, a trava da opressão, da possessão, das maldições, dos bloqueios financeiros, emocionais, sexuais, enfim, aonde estão essas travas? Muitas vezes a nossa vida travada, bloqueada, a gente não entende o porquê, não sabe como remover, amém? E eu quero ensinar a você através dos fundamentos da palavra, amém? Sim, vou estar orando, a oração do justo pode muito seus efeitos, vou estar impartindo sobre a tua vida o poder do Espírito Santo de Deus, sim, isso é poderoso para te ajudar no processo, mas é a palavra de Deus que vai transformar, são os fundamentos, amém? Que você vai aprender e vai colocar em prática, e uma vez que você colocar em prática, a sua vida vai romper e você vai viver uma realidade diferente da sua vida. Se você deseja isso, se você percebeu que você ainda está dentro desses padrões de maldições e você não tem conseguido romper, então eu quero convidar você a estar comigo nessa segunda-feira, gente. Ó, são poucas vagas, é uma sala fechada, então você precisa fazer a sua inscrição para ontem, agora mesmo. Se você o link está na minha bio, tá bom? E você pode ir lá na minha bio e você pegar o link, ou então coloque aí no chat mesmo, quero, a palavra quero, você já vai ser direcionada para o link, para que você possa fazer a sua matrícula, a sua inscrição. Ela tem um valor que é simbólico, para gerar um comprometimento de R$27. Não estou cobrando, amém? Você está sendo abençoado, você que deseja e que identificou que precisa sair desses padrões, tá bom? Então, assim, esse treinamento poderia custar qualquer outro valor, mas ele tem um valor simbólico, porque eu quero que esteja comigo pessoas que realmente estejam comprometidas e que desejam passar por esse processo. Então vai ser um intensivo, nós vamos mergulhar nesse assunto, amém? Para que você possa nesse ano de 2024 destravar a sua vida. Então, segunda-feira agora, dia 22 de janeiro de 2024, eu estarei junto com você numa sala secreta e vai ser poderoso demais, amém? Então, se você hoje foi abençoado através dessa live, eu quero te chamar você, chamar a sua atenção e trazer a responsabilidade individual. Nós temos uma responsabilidade de transferir, de multiplicar o pão. Então, em nome de Jesus, caminhe sobre esse princípio, tá bom? Quando eu peço para você compartilhar um vídeo, não é porque eu quero ser conhecida ou reconhecida, mas é porque eu quero que o poder de Deus seja reconhecido, eu quero que Cristo seja reconhecido, eu quero que mais pessoas sejam acessadas através dessa palavra. Então seja um agente de Deus para que outras vidas possam também ser alcançadas e abençoadas, tá bom? Não custa nada, gente, ó, clicar numa setinha aí
tá bom? E você mandar para o maior número de pessoas que você conhece, tá bom? Essa live para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas, tá bom? Então eu conto com você para fazer essa obra de Deus aí junto comigo, tá bom? Eu quero orar com você, abençoar a sua vida, amém? Você que está aqui, Deus te abençoe poderosamente, amém? A Deise colocou assim, verdade, suas aulas são muito importantes, tenho aprendido muito, mas tem que assistir, é isso aí mesmo, certíssima. Chegou agora no cerne, meus parabéns, minha filha. Você vai romper para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Muitas vezes a gente quer a ajuda, mas a gente se recusa a ser ajudado. É igual o paciente que chega lá no hospital e ele quer o tratamento, ele quer a cura. Ah, eu quero ser curado dessa dor de coluna, mas ele se recusa a se submeter à sala de cirurgia, se recusa a ir pra tomar soro, né? Sai a revelia do hospital, né? Patrícia botou que Deus tira toda a escuridão, amarra, calúnia, maldição em nossas vidas. Amém, em nome de Jesus. Ele tem esse poder, né? Foi para isso que veio o Filho de Deus, tá bom? Para destruir as obras de Satanás. Porque, Patrícia, Pati, porque todas as vezes que faço oração de guerra, sinto uma pressão muito grande. Porque quando você está fazendo oração de guerra, você está colidindo com as forças espirituais da maldade. Então você está sentindo na esfera natural aquilo que está acontecendo na esfera espiritual, tá bom? Isso é normal, assim como você sente a presença do Espírito Santo de Deus quando você está acessando os céus. Tá bom? Preciso que Deus limpe meus caminhos. Então, a rota é essa, tá bom, Maria? Não tem outra rota, é você conhecer essa palavra, tá bom? Conhecereis a verdade vos libertará. Vai te libertar do vício, tá bom? Então, a rota é essa. Na minha família tem muita falência. Então, você precisa saber, você precisa identificar qual é a raiz disso. Que pode ser, Eudivan, uma herança da imoralidade sexual. A imoralidade sexual traz esse espírito de bancarrota, tá bom? Feitiçaria, né? Ou até mesmo roubo, né? Problemas de roubo, tá bom? Derramamento de sangue. Você tem que saber qual é a raiz, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sofro com perseguição espiritual, Terezinha. Se você sofre com perseguição espiritual, você tem que identificar, através de uma anamnese, através de um check-up espiritual, o porquê dessa perseguição. Você só vai sair dela quando você identificar, quando você for na raiz do problema. Porque aí você vai poder colidir exatamente com a força espiritual da maldade, usando a autoridade espiritual, mas sem a base legal. Aí o inimigo não vai conseguir resistir, tá bom? Então eu quero orar por você, abençoar a sua vida nessa tarde. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa tarde, Pai, os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos aguçados para a verdade, para aquilo que Tu tem ministrado, Senhor. Em nome de Jesus, que, Senhor, a Tua luz, a luz do Teu Evangelho, ó Deus amado, venha quebrar agora toda fortaleza. Eu repreendo agora, eu me coloco na fenda da rocha para orar, para interceder por essas vidas que estão conectadas comigo pela fé e tantas outras que serão alcançadas através dessa live. Eu repreendo agora todo espírito de engano, de mentira, em nome de Jesus, todo sofisma, toda fortaleza, todo espírito de pitom e fã, que se mascara, em nome de Jesus, de forma de misticismo, de religiosidade, em nome de Jesus, toda atuação de Beelzebu que seja quebrado agora, em nome de Jesus, toda capa, todo manto, todo véu que impede essa vida de ver, de enxergar a verdade, seja removido agora. Eu declaro fogo, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus, a força, ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que a Tua maravilhosa luz venha adentrar em cada coração e que cada vida, Senhor, venha se voltar para Ti, ó Deus amado, que os olhos se voltem para o Redentor, e que Tu, Senhor, venha conduzir, Pai, essas vidas, ó Deus, com a Tua mão forte, e
que, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai, que ele seja dada a Ti, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que todo misticismo, que toda feitiçaria, que toda idolatria, que todo tradicionalismo, que todo farisaísmo, todos os espíritos, todas as amarras, caiam por terra agora, sejam enfraquecidos, ó Deus, que essa vida, Senhor, abra um caminho para que ela possa, Senhor, encontrar a restauração, a libertação que está em Ti, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Então eu te espero na segunda-feira às 20 horas, ao vivo, numa sala secreta, amém, para o treinamento O Destravar Espiritual. Vai ser poderoso demais, vamos poder estar juntos, vou poder me aprofundar nesse assunto e tantos outros, que vai trazer um destravar na sua vida, para que nesse ano de 2024 você possa de fato alcançar e viver as promessas de Deus. Deus te abençoe.